Acho a entrevista do Paulo Souza muito boa, porque ele não só coloca virtudes na vitória, né, que foi incontestável. E acho que ele teve muito mais dificuldade para armar o time dele que o Rogério. Ele tinha vários desfalques, pouquíssimas opções do meio para trás, pouca gente no banco. O Rogério Ceni tinha 12 no banco, Paulo Souza tinha 6. O Rogério Ceni cortou 8 jogadores da viagem por excesso de jogadores. E o time do Paulo Souza foi melhor, muito melhor no primeiro tempo. O Calleri ainda coloca o São Paulo na briga, dá uma chance para o Rogério corrigir algumas coisas. De fato, o Rogério faz uma alteração que melhora um pouco o time e equilibra as coisas no segundo tempo, mas aí o Paulo Souza vai bem de novo. Quando ele, pelo meio, já não conseguia mais ter a supremacia que tinha e coloca 2 jogadores frescos pelos lados. E ele ganha o jogo pelos lados, o Rogério demora a responder. Quando ele responde, já está 3-1. Então o Paulo Souza foi muito bem durante e no pós, porque o Paulo Souza vem apanhando bastante, ele não tem o respaldo que o Rogério Ceni tem no clube dele. E, de fato, a gente vem falando aqui que o Flamengo, a conta-gotas do jogo da Libertadores, do jogo em Goiânia, do jogo contra o Talheres e, sobretudo, do jogo com o São Paulo, vinha evoluindo, até porque deixou de ser um Flamengo tão diferente e passou a ser um Flamengo mais parecido, inclusive, com o do Rogério Ceni lá atrás, no aspecto defensivo, né? No segundo tempo, aliás, quando entra o Isla, é muito parecido. Isla jogava assim com o Rogério, o William Arão de zagueiro, Davi Luiz, no lugar do Rodrigo Caio, que está machucado, e Felipe Luiz não saindo praticamente. Então era a estrutura que o Rogério montava. Lembrando que o Paulo Souza não tinha o Bruno Henrique também. É um baita desfalque, né? E não é qualquer coisa. E acho que no pós-jogo do Rogério não surpreende. Eu lamento, mas não surpreende. Eu lamento porque nunca tem um meia-culpa. Eu errei. Eu adotei a estratégia errada. Eu teria feito diferente. Eu tenho... o Wellington é muito novo, oscila demais, o Pablo Maia não sei o que lá, o Luan está fora de forma. Ter digamos, autocrítica é muito necessário no futebol, ainda mais para um comandante. E a questão do visitante que ele respondeu é uma questão que não se aplica só a jogar contra o Flamengo e contra o Palmeiras, que são times melhores, ou contra o Atlético Mineiro. Digamos, a crueldade com o torcedor do São Paulo 15 dias depois de ter sido massacrado pelo Palmeiras no Allianz Parque, o técnico do São Paulo vai com a mesma estratégia e exatamente a mesma escalação do massacre de 15 dias antes. Curiosamente, nós temos um grupo que a gente falava antes. Quando sai a escalação do São Paulo, você fala, perdeu. Esse time já se mostrou incapaz de jogar como visitante, numa atmosfera contrária, com jogadores com características que não têm, digamos, a combatividade como principal virtude. O São Paulo só não tomou o mesmo vareio no placar que tomou no Allianz Parque, por quê? Alguns fatores. O Jandrei pegou algumas bolas difíceis, o Calleri tirou um gol da cartola e tinha alguma torcida do São Paulo, aliás, em belo número lá no Maracanã, coisa que não existia no Allianz Parque. O resto, o enredo foi idêntico. Só que a questão de visitante do Rogério não é contra Palmeiras ou contra Flamengo ou contra Atlético Mineiro. A questão do Rogério, os números estão aí, é uma coisa cristalina. O São Paulo do Rogério é bipolar. E se tornou mais bipolar em 2022. Ele é autoritário e muito bom no Morumbi, com o apoio da torcida. Sabe jogar contra time grande, contra time médio, contra time pequeno. Menos, mas sabe jogar. E fora de casa ele não sabe jogar contra ninguém. Isso aí não tem defesa. Isso não tem defesa. São certo? Paulo em casa ali chegaram assim, são 13 vitórias, 4 empates e só 2 derrotas. Fora de casa, 6 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. 75% em casa e 41% fora. Eu vou até relativizar o 41% fora, porque dessas 6 vitórias fora de casa, eu enumero para você. Ele falou vitórias no Paulista, contra a Água Santa no último minuto, Calleri. Contra a Ponte Preta no último minuto, Calleri. Contra o Mirassol, 3-0. Ayacucho, 42 minutos, gol de pênalti. 4 vitórias. Mirassol, sim, 3-0. E Santos sem técnico. Santos sem técnico, boa vitória. A única vitória do Rogério como visitante na temporada passada foi contra o Palmeiras, reserva do Abel, aquele jogo que deu aquele buchicho no Allianz Parque.
Ele não perdeu do Palmeiras e do Flamengo. Ele perdeu para o Bahia rebaixado, para o Grêmio rebaixado, para o Bragantino 2 vezes. Ele não consegue armar o time fora de casa, está claro isso. Ponto. Está claro. Ele tem esses números para olhar para a cara, olhar para o espelho e refletir sobre isso. O time do São Paulo, fora de casa, é uma das presas mais fáceis do campeonato. E não é por culpa do elenco. Porque o elenco do São Paulo oferece a ele inúmeras opções. E ele tem uma questão que lembra um pouco, não totalmente, o Fernando Diniz, que é uma convicção absoluta pelo tal do protagonismo, que eu acho uma balela, cara, essa coisa. Protagonismo é você vencer o seu adversário. É você oferecer dificuldade ao seu adversário. Não é você propor o jogo. Fora de casa, o time dele não propõe e não defende. Então, algumas opções dele, como os jogadores mais jovens, os construtores, em casa faz sentido, fora de casa não faz. Você tem jogadores como o Arboleda no banco, não faz sentido. Como o Luciano no banco, não faz sentido. Como vários jogadores que o São Paulo contratou num jogo desse de gente grande, não faz sentido. E aí, de novo, não tem um meia-culpa. Eu só digo o seguinte, já falamos antes, o São Paulo vai fazer uma sequência de partidas fora de casa. Essa foi a primeira. Das próximas 5, 4 são fora. 3 torneios diferentes. Resta ao Rogério apresentar alguma alternativa ao que ele não conseguiu fazer em 6 meses de trabalho. O time dele fora de casa é ridículo. O empate não é considerado. É como se fosse um esporte americano. Você tem que ver o vencedor. Ou o time dele ganha ou perde. E muitas vezes o empate faz parte do jogo. Você não vai na loteria, às vezes você não põe coluna do meio, mureta lá e tal. Ele não tem essa opção. E é característica dele, não é característica do jogador, porque respinga no jogador. É o menino que oscila e tal. Se é o menino que oscila, escolhe outro jogador para determinado tipo de partida. Se é o fulano que oscila, porque o time dele, esse time que perdeu do Flamengo e do Palmeiras, foi surrado, tem jogador jovem e tem jogador experiente. Tem o Éder, por exemplo, né, que é experiente, tem vários jogadores. Não tem só jogador jovem no time dele. Tem o Rafinha, que é experiente, foi expulso no Allianz e quase foi expulso ontem. Foi porque... Não é uma questão de juventude, é uma questão de estratégia mal feita. Ele não sabe jogar fora de casa com o time do São Paulo. Os números estão aí, não tem discussão. Conta fatos, não há argumentos. Não tem discussão.